Oba, tudo bem? Queria gravar aqui uma ideia que eu tive, um pensamento, que é o seguinte, com relação à esquerda, à direita, né? O que se chama de progressista e liberal agora, mas que por que existe sempre uma rejeição muito grande pela esquerda, pelo progressismo, né? Que nem acabou de ser eleito na Argentina um candidato de extrema direita, né? Um candidato que eles chamam de anarquista, anarquismo capitalista. Anarquismo capitalista que eu entendi é o capitalismo selvagem, né? Assim, sem nenhuma regulação do Estado. Ele inclusive defende o cancelamento, o extermínio do Banco Central do país dele e a dolarização completa, ou seja, a Argentina vai ficar que nem um estado, que nem Porto Rico para os Estados Unidos, que não tem direito de cidadania, mas os Estados Unidos, como país, pode fazer o que quiser por lá, né? Então, e o que é interessante para mim é que cola, né? Ele foi eleito com mais de 10% acima do outro candidato Massa, que também não é uma coisa muito boa, como o Biden, democrata nos Estados Unidos, né, que tem um monte de problema, não só ele, mas outros também, assim, óbvios, né? Até aquela coisa, aquela demência, não sei se aquilo é encenação ou se é verdade. Antes mesmo, quando ele era vice-presidente do Obama, tinha um monte de questões completamente esquisitas, obscuras, nefastas com relação a ele e ao próprio Obama e tudo mais. Então dá a impressão que na verdade são dois bonecos, é, direita e esquerda, né? Eu estou dizendo assim no nível político, né? Na maioria dos casos. São dois bonecos controlados pelo mesmo, duas marionetes controladas pela mesma pessoa, né? Pelos mesmos interesses, no final das contas. E as pessoas ficam torcendo para uma partida combinada, né? Como é a maioria das partidas nos esportes coletivos. E mesmo com tantas denúncias, né, tem tantos casos de denúncias de jogadores entregando, fazendo os pontos, até agora, recentemente, né, com esses aplicativos de aposta, que as pessoas ficam apostando nos resultados do jogo, depois vem à tona que os jogadores estavam todos em conluio, todos combinados, né, entregando ou fazendo as jogadas, ou as coisas de acordo com aquilo que era interessante para a questão de aposta, né? E isso também antes no boxe, quantas vezes tem filmes e filmes e filmes em cima disso, até né, de ficção, já assim até criando enredos em cima do fato de que chega num momento onde existe um grande interesse econômico, uma partida ou um partido ou um interesse social ou esportivo nunca vai ser completamente solto, né? E o que é interessante é que as pessoas que gostam dos esportes aí capitalizados, dos esportes mercantilizados, eles se recusam a acreditar nisso, porque é como acreditar em algo que vai a, contra a essência daquele indivíduo, né? Como ele se conhece como pessoa, contra a personalidade dele. Então é muito sofrido. Eu já tive essa experiência em outras coisas. Tem até estudos psicológicos que quando você cria uma pessoa com uma certa crença, seja religiosa ou ideológica, a pessoa quando aquilo chega num ponto que existe um argumento que vai contra, um argumento sólido, até com evidências, com fatos e tudo, contra aquilo que foi moralmente impregnado e criado, especialmente numa idade bem assim inicial, né, onde se formam essas bases ideológicas irracionais, a pessoa reage com agressividade, com com medo, com agressividade. É muito difícil a pessoa, aquele indivíduo abrir mão daquela base, como ele foi criado,
para mudar de opinião ideológica desse nível moral que é gestáltico mesmo, né? Então eu estava pensando aqui sobre essa questão da por que a esquerda, né? No caso nós estamos aqui numa posição bastante singular aqui no Brasil, que o Brasil é um país enorme, ele é metade da América do Sul, então ele é relevante. Ele é mais relevante estrategicamente, muito mais do que a Argentina. Então a Argentina pode. Foi mais fácil, né, voltar à extrema-direita com os interesses óbvios do Império Americano, que dá todos os sinais de estar afundando, e um novo império, né, ascendendo, que é o Império da China, junto com Rússia. E, então o Brasil conseguiu, como que dá uma impressão quase que miraculosa, né, de eleger um governo progressista. Mas o governo, um governo de extrema direita, um governo liberal, ele é sedutor para a maioria das pessoas. Isso que sempre me chama a atenção desde 2018, antes, né, quando começou a ascensão fascista aqui no Brasil, e depois com novamente aí com a eleição do Milei, né, que é o Javier Milei, que é um governo que é obviamente de extrema direita, inclusive fazendo aquela maneira maluca, né, com o cabelo despenteado e com motosserra na mão e com os olhos, né, aqueles olhos ensandecidos, né, de loucura, e muita testosterona e tal. Por que esse negócio sempre funciona, né? Atinge da mesma maneira que funciona a briga, sai uma briga na rua, todo mundo quer ver. Sai uma batida de trânsito, ou esses vídeos que mostram coisas assim, né? Conflitos sociais, ou brigas, ou coisas pequenas ou grandes. A maioria das pessoas quer ver, a gente é atraído por isso, né? E a razão pela qual nós somos atraídos por isso é porque o Homo sapiens, a nossa espécie, que é a subespécie dos hominídeos, aliás, o único que sobrou de vários, né? O último, penúltimo era o Neandertal, né? O Homo neanderthalis, e agora o Homo sapiens somos nós, né? E não tem mais nenhum outro animal dessa espécie e subespécie, né? Nós somos predadores, nós somos completamente predadores, e nós vemos esse nosso ímpeto predatório em situações como essa, né? Que tem um conflito, a gente quer ver, que é uma briga, tem uma luta, né? A maioria das vezes das pessoas gosta, especialmente homens, né? Eu não gosto muito de MMA, porque você vai ficando mais velho, acho que você fica, você fica mais manso, né? Mas aquele negócio de sangue, de coisa, de quebrar o pescoço da pessoa. Nossa, é interessante ver em bares e coisas, quando tem um canal de MMA, que aquilo é uma carnificina, aquilo tá, as pessoas estão se dilacerando lá. E os homens, especialmente, assim, ficam com os olhos brilhando. Aquilo é sensacional para eles. Então, é um apetite pelo ato predatório, né? E nós temos nós como Homo sapiens, nós somos muito frágeis, né? Nós temos um pescoço que quebra com qualquer coisa, né? Fora isso, é tão fácil a pessoa só de pegar aqui já tem essas veias, essas artérias, né? Que tem sensores de pressão e muitas pessoas até só de tentar medir a pulsação aqui acaba desmaiando, né? Porque apertou demais. Então nós somos muito frágeis fisicamente em relação aos grandes predadores, né? Nós não temos nenhuma chance nem contra, não precisa nem pensar em grande predador como um leão, um tigre, assim, um gato do mato, acho que já é capaz de matar uma pessoa, né? Assim, nós somos muito fisicamente fracos, mas estrategicamente nós somos absurdamente bons, tanto é que nós somos os grandes predadores desse planeta aqui. Não tem nenhum outro animal que consiga nos predar. Nós temos um senso muito forte disso. E outra coisa também, um senso comunitário quando nós somos desafiados, né? Então o ser humano, ele se junta com outros humanos. Se acontece um tigre vai lá numa aldeia e pega do grupo lá e some e come e desaparece, o outro grupo não vai
não vai sossegar enquanto não for atrás e com todos. E aí a gente sente uma cooperação muito forte em nós, que é muito prazerosa. E isso as pessoas que jogam futebol, né, o basquete e tal, que são os esportes coletivos, é uma das grandes graças que essas pessoas sentem, uma das grandes satisfações, é essa sensação de cooperação que ela é fomentada no momento de competição com outro grupo. Então é como se fosse uma batalha, né? Então naquele momento de batalha, as pessoas, os que estão no mesmo grupo, sentem aquela satisfação muito grande de cooperar entre eles, de defender a vida um do outro, e ao mesmo tempo a satisfação da competição com o outro grupo. Então você vê, é extremamente sedutor, né, essa sensação, que é o que geram os times, né, de futebol. Então, e outros também, outros times aqui, futebol é um exemplo bem assim, é óbvio aqui no Brasil especialmente, né, que tem os times, então o cara que pertence a um time. Eu vejo assim pessoas intelectuais, eu vejo de tanto todas as áreas, sabe, das ciências duras como das filosofias, das humanas, todos que no final das contas acabam falando isso cria um negócio populesco, faz com que eles sejam aceitos pelo grande público, né? Eu que não tenho time nenhum de futebol, sempre achei esse negócio completamente assim, tudo isso que eu estou falando, desde criança, né? É uma coisa que é, é uma coisa que me chamou sempre atenção. Eu falei, mas isso é animalesco, né? Isso é óbvio. Claro que eu sinto a sensação, gostava de ver o Mike Tyson lutando quando eu era jovem e tal, e ele também jovem, e a gente sentia aquele negócio, aquela satisfação de que, sabe, especialmente homem heterossexual, eu tenho isso também. Mas isso daí não está assim acontecendo sem o meu critério racional. Eu vejo, eu percebo por que eu gosto disso, né? E por que normalmente mulheres gostam menos, né? Não tem menos satisfação pela violência do que os homens. Isso é uma coisa que vem da testosterona, né? E talvez com a idade, como a testosterona, pelo que se sabe, cai, né? E talvez outros hormônios relacionados, o grau de agressividade também cai. Eu percebia quando eu fazia exercício, né, que eu fazia academia e tudo mais, eu sentia mais agressividade, porque tinha mais testosterona, né? E também isso é conhecido no reino animal. Eu vi vários vídeos recentemente, por coincidência, de animais que estão no período de acasalamento, né? O macho fica agressivo, porque ele tem muita testosterona no corpo. Né? No período de acasalamento, o organismo do macho começa a produzir um monte de testosterona. Se faz um exame de sangue lá de um bode, por exemplo, ou de um animal, assim. Outro dia encontrei um bode sem querer, estava na minha garagem. Essa é uma história engraçada. Abri a garagem do vizinho, o vizinho tinha um bode, o bode pulou o muro e entrou, ficou preso dentro da minha garagem, que fechou a porta. Quando eu abri, o bode saiu na direção, tentando me dar uma cabeçada, e eu fiz aquele negócio de olhar fixo nos olhos do bode, e realmente ele parou. É um negócio interessante, como assim, você migra da raiva para o medo, da raiva para o medo muito fácil. E se você não demonstra medo, você obriga o outro lado a sentir medo. Eu percebi isso muitas vezes, inesperadamente até, na minha vida, até com outros homens também, né? Que estavam me ameaçando, e eu não demonstrei medo. Eu fiquei com aquele olho fixo, né? Aí a pessoa recua. Né? Então, mesmo assim sendo superiores fisicamente e tal, tem imagens de elefantes africanos de 6 toneladas vindo na direção, né, de um cara, de uma pessoa, de um cuidador ou de alguém lá, mas com toda aquela, com todos os sinais etológicos de ataque, né, abanando as orelhas, jogando uma poeira para todo quanto é lado e vindo, vem negócio. E o sujeito fica duro olhando fixamente para o elefante para, assim, como se tivesse batido numa uma parede invisível, né? E isso funciona. Então, é uma técnica boa para se saber em conflitos. Não mostre, não demonstre medo. Quer dizer, mas é difícil, né? Se você sentir medo. É que eu sinto menos, assim, realmente. Eu percebo isso em relação às outras pessoas. É natural de mim. Não que eu não tenha, mas eu sinto menos. Eu percebo que é em menor assim, intensidade, bem menor. Então,
com relação a isso, né, voltando ao ponto aqui desse meu pensamento, por que que os partidos de direita, por que o fascismo, por que a extrema-direita sempre atraem mais do que os governos progressistas, que são mais comunitários, que têm mais um pensamento cooperativo, de divisão, tal coisa? Porque eles não apelam para esse, e nunca apelarão, não tem jeito, eles não apelam para esse nosso instinto predatório, entendeu? É que nem ver o que é mais interessante, ver duas pessoas cooperando e construindo lá um muro, uma coisa, tá, um telhado, ou competindo e saindo na briga, e um jogando tijolo na cara do outro. Vai trazer muito mais gente, as pessoas gostam disso, porque nós somos predadores. Eu até falei um pedaço, depois dei toda essa volta de animais, mas voltando ao negócio, nós temos essa, como nós somos um predador cognitivo, estratégico e não físico, fisicamente nós somos muito fracos, né? Então nós temos essa, como se fosse essa baixa autoestima com relação a isso. E por isso que é sedutor ver um cara muito forte, ou um super-herói que tem uma força descomunal, muito acima então, tanto dos predadores quanto dos herbívoros, grandes herbívoros, né, como um elefante, uma vaca que seja. Não sei se alguém chegou perto de uma vaca, ela é enorme, é um bicho assustador, assim, é que ela não está afim de, ela não é um predador, mas se ela chega perto de uma vaca que está defendendo lá o filhote dela naquele momento, se ela quiser, ela mata facilmente uma pessoa, né, se for necessário. Então nós temos essa fragilidade que nos traz essa insegurança física, mas ao mesmo tempo nossa estratégia mental é brutalmente melhor, tanto é que nós não temos nenhum outro predador acima de nós, nós não temos grandes felinos atacando assim em grande escala, né? Claro que existem aldeias na Índia e tal, ou na África que deve acontecer isso, mas é raríssimo, né? São casos assim estatisticamente negligentes, né? Não, nem existe, não tem nem como colocar isso, né, numa porcentagem. E não era assim no começo, nós éramos de fato predados, né? E aí o ser humano desenvolveu e tal, em essa comunidade que nós temos. Mas uma vez que esteja tudo bem, o sentido de competição, né? Então por isso que nós temos essa sedução natural por líderes que apelem para isso, né? Como o Milei, no caso aí da Argentina, que fala um monte de bobagem, tal como tivemos aqui no Brasil também antes, e provavelmente teremos de novo, né? Provavelmente teremos aí na próxima eleição, até com uma grande chance, a menos que exista uma geopolítica, que aí por isso que eu falei que o Brasil é muito relevante, então pode ser que não aconteça isso no Brasil, porque o Brasil é mais relevante estrategicamente do que a Argentina. A Argentina era antes, década de 40, 50, era muito mais importante do que o Brasil, agora não, né? Então, e fora isso em termos de economia e tal. Então, como esse alinhamento nosso com o BRICS, né, pode ser que isso segure a barra. Eu não sei, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Uma das graças do futuro é ser imprevisível. Mas me dá a impressão que só o fato de ter voltado esse governo progressista já é, como parece milagre. Uma vez que foi eleito o fascismo no Brasil em 2018, eu pensei, não, cara, aí acabou, agora vai começar um período aí de 20 anos, 30 anos até voltar, como foi antigamente, né? Como foi na última vez, na década de 60 e final de 60 para 70. Então é isso, assim, o fato é que sempre vai ter youtubers, formadores de opinião, tiktokers, essas coisas todas, pessoas no Instagram, de extrema direita, alinhados a isso, né, e sempre tirando sarro e demonizando e ridicularizando os líderes progressistas, porque eles são como gado, assim, no bom sentido da palavra, herbívoros que cooperam, que estão lá entre eles, tentando fazer o melhor para aquela comunidade, que um não está, né, devorando o outro, se bem que isso eventualmente acontece também, mas enfim, são muito mais cooperativos, né? Nós somos uma sociedade de lobos, né? O equivalente a uma sociedade de lobos.
todos têm dentes e todos têm estratégias, dentes assim, mentais, né, que eu digo, a capacidade de fazer uma estratégia que funcione para lesar o outro. E como que você coloca um monte de lobo junto, né? De modo que a sociedade fique. Você tem que oferecer pão e circo. O pão é a cooperação e o circo é a competição, ou pelo menos assistir a competição alheia, né? Para quem tem mais agressividade, competir de fato, para quem tem um pouco menos, assistir a competição do outro, que aí nós temos aí essa também, por, por similaridade, pelos neurônios espelho, né, que falam que a gente, a mimese, né, nós irmos na direção daquilo que o outro, nós nos colocarmos na posição daquele outro, por isso que filmes funcionam, por isso que pornografia funciona, então a pessoa não precisa fazer, ela vê o outro fazendo, e aquilo satisfaz, né, suficientemente, né? Então aí por isso que existem também esse negócio de idolatria, né, de celebridades e tal. As pessoas não podem ser tão bonitas e tão bem sucedidas quanto celebridades, então elas se tornam fãs da celebridade e isso dá uma parcela grande de satisfação. Mas se a pessoa estiver na direção de ser uma celebridade, aí vai ter inveja, né? Porque ela sente que ela está numa competição. Então é sempre essa balança entre competição e cooperação. E os governos de esquerda sempre serão mais cooperativos do que competitivos e, consequentemente, quando as coisas ficam bem, como aconteceu no governo, né, anterior lá, que é o índice de aprovação do governo progressista aqui no Brasil, na primeira década de 2000, né, desse século agora, do século XXI, estava com quase 90% de aprovação. E, no entanto, depois teve o golpe, e aí foi eleito o governo fascista, e depois agora, inesperadamente por mim e por alguns outros, eu acredito, voltou um governo progressista, né? Então, talvez pelo o momento histórico de alinhamento geopolítico, de ascensão da China e queda dos Estados Unidos, favoreça a preservação de um governo mais benéfico ao cidadão. Vamos ver o que acontece, né? No final das contas, tudo é passageiro, a vida é passageira. E como disse o Luis C.K. num vídeo, assim, que eu também eu tenho quase 60 anos, estou com 57 anos hoje, agora, né, na gravação desse vídeo. Não falta muito tempo para acabar isso. E ele fala isso como vantagem, também eu concordo integralmente, porque não falta muito para acabar, né? Eu ainda aguento mais uns 20 anos, uns 20. Tá. Se eu tivesse 20 anos, eu tinha que aguentar 70. Ou seja, estar próximo da finalização é uma coisa boa, é uma coisa assim, tem um alento envolvido, né? Mas é isso. Então, eu só queria deixar esse vídeo gravado. Até a próxima.